Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui neste estudo. Estamos já na lição de número 18. O tema de hoje é um pequeno povo. O verso áureo é o de Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nas palavras do nosso Mestre Jesus Cristo está que agradou ao Pai dar o reino a um pequeno rebanho. Vamos à primeira pergunta que diz: diante da verdade apresentada, de que forma a maior parte das pessoas agem? O fato de que a verdade é defendida por uma minoria é um argumento contra a legitimidade da mesma? Mateus 22:14 nos diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto do Espírito de Profecia, ou do Desejado de Todas as Nações, na página 459, que nos traz uma reflexão preciosa. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem é ela defendida? Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam, e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em buscar dos bens terrestres com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Então, nesta primeira pergunta, já tiramos do caminho muitos dos argumentos que são usados contra o pequeno povo de Deus. Nós vemos que, infelizmente, via de regra, as pessoas que entram pela primeira vez em contato com certas verdades distintivas que a maior parte não defende, o próprio caso do sábado, da não imortalidade da alma e outros assuntos sobre corpo, alma, espírito, tormento eterno do inferno e assim por diante, as pessoas, em vez de analisarem a verdade por si só, perguntam: mas quem defende tais pontos? Algum dos principais estão de acordo? Os grandes homens? Então, isso afasta as pessoas de uma busca verdadeira da verdade. Aqui diz que não é um argumento, no entanto, contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitar, seja pessoas grandes do mundo ou mesmo mestres religiosos. Então, realmente, apesar das pessoas agirem de maneira equivocada, isso não é fato contra a verdade. A realidade é que é uma minoria apenas que acaba adotando a verdade e defendendo ela é algo constante na história da igreja, como podemos observar.
A segunda pergunta nos diz assim: como agiam e agem hoje os pastores das igrejas populares? Temos um texto do Testemunho, volume 6, página 100, que diz: à medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse povo não tem igreja e vocês não têm local adequado para o culto. Esse é um grupinho pobre e ignorante. Em breve os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. E o passo final será vocês abandonarem essas novas ideias que receberam. Então, realmente, o Adventismo, nos seus primeiros anos, sofreu esse tipo de preconceito que as igrejas protestantes apresentavam contra eles. Lamentavelmente, hoje nós vemos no próprio Adventismo muitos usando esse tipo de argumento contra um povo que teve que ter o seu reinício, é realmente um recomeço, separado das apostasias que têm abundado por toda parte no Adventismo. Então nós encontramos aqui que as pessoas, os membros, repercutem os que os pastores dizem a eles e diz: olha, esse povo não tem local para culto, não tem uma igreja estabelecida, são um grupinho pobre e ignorante, não são sequer são de teólogos ou grandes homens ilustres com grandes formações no mundo, são um grupinho pobre e ignorante, e em breve todo esse interesse vai passar, essas ideias vão ser abandonadas, e assim agem para que as pessoas então desanimem desta busca genuína da piedade que Deus pede de cada um de nós. É lamentável esse tipo de atitude, mas nós vemos que sempre tem sido aplicado por aqueles que fazem parte das igrejas da cristandade nominal, mesmo de um adventismo nominal. Nós temos visto isso. Procuram tirar proveito da sua popularidade, do seu número para algo. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso mais adiante. A terceira pergunta diz assim: devemos ser singulares simplesmente pelo prazer de sê-lo? A Igreja de Deus tem grandes edifícios e está ligada a um estado, uma nação? Então aqui um texto maravilhoso também traz uma advertência para nós não irmos para um outro extremo. É da meditação Olhando para o Alto, página 309, 350, em outras versões. Diz assim: ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente detestável, abaixo da dignidade de um cristão, mas ser singular porque é necessário assim ser, como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, coloca a dignidade do céu sobre o homem. Não devemos temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos para exaltar e honrar a Deus. Não cortejeis a singularidade pelo gozo de ser diferentes, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso não devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja contra nós. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23, 2. Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside, seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade circundada por muros. Que maravilhoso
tal promessa que Deus deixa, não importa quão pequeno, quão poucos reunidos devem se reunir, e ali, seja onde estiver, será a porta do céu, este local de oração, aquele lugar então que foi separado para uma reunião religiosa. Devemos ser singulares simplesmente pelo prazer de sê-lo de modo algum. Não devemos de maneira birrenta realmente querer ser diferentes, mas aqui diz que isso nada tem de cristão, é abaixo da dignidade de um cristão, é decididamente detestável. Mas aquilo que é necessário adotarmos para estar em harmonia com Deus, para não desonrarmos ao pecarmos contra Ele, não importa quão diferente esteja do mundo, devemos seguir a Deus. Então, não devemos, por um lado, desenvolver esse gosto, então, de ser diferente por sê-lo de maneira vulgar, realmente, de maneira que quer, de alguma maneira, chocar as pessoas. Não deve ser esse o objetivo, mas a distinção que o cristão terá do mundo já será uma mensagem enfática em favor da santificação, de modo que não precisamos acrescer de algo, então, de tradições por nossa própria conta. Não há necessidade de nada disso. Então, a Igreja de Deus, ela tem grandes edifícios? Aqui diz que muitas vezes não é uma grande catedral, nada disso, mas Deus tem uma igreja, independente dessa parte de analisarmos grandes edifícios, grandes construções e assim por diante, grandes propriedades. Ela está ligada ao Estado, ou seja, à nação, à parte das autoridades civis, seculares? Ela não estará. Aqui nós vemos que quando fala que não é uma instituição nacional, faz referência a isto. Não devemos achar que este texto está de alguma forma se colocando contra a organização da igreja. Já estudamos extensamente sobre este ponto na lição anterior, a lição 17 sobre grupos espúrios, mostrando que Deus apoia a ordem evangélica, a verdadeira sucessão apostólica, como estudamos na lição de número 15. Deus, então, apoia também os níveis organizacionais representativos. Tudo isso é uma realidade. Deus apoia a organização integral da igreja. Mas aqui, então, esse texto, alguns até enxergam algum tipo de conflito, e não há nenhum conflito. Aqui não são as igrejas populares conhecidas, denominações conhecidas, não é instituições nacionais, national establishment, está no original, não são aquelas igrejas ligadas ao Estado como existe em vários países da Europa. Existe também o caso, seja da Igreja Ortodoxa, a Católico-Romana, também nas igrejas muitas vezes reformadas, que são igrejas tradicionais dessas nações, ou o caso então da própria Igreja Anglicana, a igreja então oficial da Inglaterra. Portanto, nada disso é o propósito de Deus, mas numa singeleza de propósito, o povo de Deus reunido então constitui a igreja de Cristo. A quarta pergunta: como os professos cristãos considerarão os verdadeiros crentes? Meditação Cristo Triunfante, página 317, diz: os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz não serão mais favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade e nela se regozijam do que o foram os judeus nos dias de Cristo. Considerarão os crentes como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão zombeteiramente. Então, em termos meramente materiais, de aparência humana, não há um grande destaque por parte do povo de Deus, mas são considerados então um povo pequeno,
fraco, um punhado de fanáticos. São, via de regra, considerados dessa maneira. E deles, então, muitos falarão de maneira a zombar, escarnecer destes. Realmente a igreja, pelo seu conservadorismo na doutrina, numa prática correspondente, claro que procurando fugir do fanatismo realmente, o extremismo que leva à criação de regras, tradições humanas, como os fariseus do passado o fizeram, mas a fidelidade plena aos requisitos de Deus também são por uma classe que quer uma crença apenas nominal, algo que não crie grande mudança em relação à sociedade, ao mundo. Esses então já enxergarão como fanatismo. A quinta pergunta nos diz assim: chegando à crise final, o povo de Deus até então seriam bem conhecidos dos católicos? Então aqui uma visão profética nos mostra como que será lá, chegando à crise final, em que condição está esse pequeno povo. Vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como Judas, hão de trair-nos aos católicos para obterem sua influência contra a verdade. Os santos serão então um povo quase desconhecido, de quem os católicos terão pouco conhecimento. Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen White, de 23 de outubro de 1850, está entre os primeiros anos aí de visões de Ellen White e também está na coleção Spalding McGann, volume 1, página 10. Nós vemos através deste texto esta realidade, que até então é um povo que será traído, então será entregue às autoridades, principalmente através daqueles que já os conheciam, assim como Judas tinha uma certa proximidade. Então, adventistas nominais, igrejas nominais, hão de nos denunciar aos católicos que terão pouco conhecimento, porque o povo de Deus realmente será quase desconhecido. Nós sabemos que por ocasião da chuva serôdia, já debaixo então da perseguição final, é que será então de maneira mais destacada apresentado o povo de Deus para as pessoas. É nesse período de crise final, de perseguição, que se concretizará realmente a obra de Deus, finalizando então com uma glória maior do que aquela do Pentecostes. Estudaremos sobre esses temas também mais ao final desse semestre. Não deixem de conferir então algo sobre este assunto da chuva serôdia, do anjo Apocalipse 18. A pergunta de número 6: o Senhor se preocupa mais com qualidade ou quantidade do seu povo? O que é dito quanto à casa de culto? Isaías 41:14 nos traz um texto maravilhoso que nos traz aqui algo sobre a recomendação de Deus para o antigo Israel, se aplicando então para os nossos dias, para o povo de Deus nesses dias. Não temas tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O Senhor está em auxílio do seu povo, por pequeno que seja. Obreiros Evangelhos, página 370. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 363. A casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos reconhecida. Para os que o adorem em espírito e em verdade, na beleza da santidade, será como a porta do céu.
O número de crentes talvez seja relativamente pequeno, mas será muito precioso aos olhos de Deus. Então o Senhor se preocupa mais com quantidade ou qualidade? Aqui diz que qualidade. Deus fica mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas do que 60 não estando de fato convertidas. E desse modo traz inclusive dificuldades para a igreja aqueles que apenas de maneira superficial aceitaram a Cristo. Também sobre a casa de culto, diz que não importa quão humilde, não será por isso menos reconhecida por Deus. Aqueles que adoram em espírito e em verdade vão adorar a Deus na beleza da sua santidade, com reverência, na adoração, e aquele local será então a porta do céu. O número de crentes pode ser até pouco reunido, mas diante de Deus é muito precioso. A 7ª pergunta: que mentalidade das igrejas populares revela grande cegueira? Vamos observar aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 143 a 146, e também Mensagem aos Jovens, página 354. Nos diz: quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade, aumento de números e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fossem algarismos prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Não devemos elevar nossa norma apenas um pouco acima das normas do mundo, mas devemos fazer com que a distinção seja decididamente notória. Uma após outras se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu primitivo poder. Então, que mentalidade as igrejas populares têm e que revela grande cegueira? Então, se vangloriam do seu crescimento. Mas antes de ocorrer esse crescimento exponencial, o que ocorreu? Cobiçar a popularidade do mundo, começar a imitar os costumes do mundo, e ao rebaixar então essas normas, eles conseguiram esse sucesso. Ora, se esse crescimento tivesse ocorrido independentemente de ter mudado a doutrina, a prática correspondente, seria motivo para agradecimento a Deus em primeiro lugar e alegria então de ver a igreja crescendo em número e em qualidade. Mas quando realmente ocorre este trabalho de crescimento da igreja, até chegando ao ponto de fazer metas, que é algo que já parte para um campo dos empreendedores, uma outra mentalidade que não deve também habitar no pastor. Quando vemos que precede esse crescimento, então, esse abaixar as normas, não há motivo para regozijo, mas é uma grande cegueira. E aqueles que ficam por detrás dos algaris para ficarem em vanglória, que diz que se fosse assim, Satanás realmente é o mais bem-sucedido de todos, que realmente a maior parte está ao seu lado, seus servos são mais numerosos. Aqui diz que a nossa norma não deve ser elevada só um pouquinho a mais do que a do mundo. Não é ver o padrão do mundo, não importa quanto o mundo esteja imoral, olhar o padrão do mundo e ser um pouco melhor. Não é isso que Deus pede de nós. O que Deus pede de nós é que seja feita uma distinção notória, porque a palavra de Deus criará essa distinção. De maneira que o mundo não vai ser a nosso ponto de referência. O mundo pode esticar bastante para o lado de um
de uma imoralidade ou um fanatismo, seja como for a forma com que a sociedade em que vivemos possa seguir pelo caminho. Não seguiremos essas referências, mas sim seguiremos o que a revelação nos diz. Aqui é relatado também no texto Mensagem aos Jovens que umas após outras têm erguidas diferentes denominações. E ao elas perderem a simplicidade original, aquela que começou tudo, elas em grande medida perdem o seu primitivo poder também. Então, em termos espirituais, por mais que possa crescer em números, ela perde parte da sua influência, o poder, aquele papel de ser luz ao mundo, o sal da terra. Realmente perde essa singularidade diante do mundo, um papel que nenhuma outra instituição pode fazer, mas que apenas o povo de Deus pode realizar. A oitava pergunta: que observação ouviremos muitas vezes e como devemos nos portar? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 282, diz assim: muitas vezes ouvimos a observação: vocês são muito exclusivistas. Como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas ou conduzi-las à verdade, mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Então, realmente, aqui nós vemos que seremos muitas vezes taxados, mesmo no meio cristão, mesmo no meio adventista, veremos esta observação: vocês são muito exclusivistas. Seremos taxados muitas vezes de seita, de sectários, de partidários, então, de farisaísmo. Mas aqui diz que, como um povo, realmente nós devemos ao máximo se aproximar das pessoas até o ponto que isso não venha trazer o quê? Uma quebra do princípio. Já estudamos sobre esse assunto também na lição 16, que fala sobre princípios e união. Até onde vai essa união? Até onde vai a defesa, então, dos princípios? Uma coisa tem que estar em harmonia com a outra. Fazemos qualquer sacrifício, qualquer inconveniente, pode ser necessário, se for isso, para ajudar na salvação da pessoa, para conduzir a pessoa à verdade, devemos estar dispostos à humilhação, ao desprezo, ao descontentamento, a certas renúncias. Mas quando se trata de renunciar ao princípio, nós então começamos a partir por um outro raciocínio. É amar as coisas do mundo. E isso então nos colocará em inimizade contra Deus. Nona pergunta: como seremos considerados ao atingirmos a norma do Senhor? Fundamentos da Educação Cristã, página 289, nos diz: há na igreja muitos cujo coração pertence ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos desses crentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas e esquisitos, singulares e austeros. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens.
Então, como seremos considerados ao atingirmos a norma do Senhor? Fica muito claro que haverá um contraste que nos levará a sermos considerados exageradamente austeros, singulares, extremistas. Aqui vemos que a igreja ela não tem uma influência maior, justamente porque, apesar de crer na verdade avançada, não se ergue acima da atitude geral muitas vezes. Não há uma prática à altura da teoria que já foi dada à igreja, todo conhecimento então enviado por Deus. Aqui nós encontramos que a nossa influência, por mais que num primeiro momento possa causar algum tipo de choque, também despertaria as pessoas para uma mudança de vida, mesmo entre nossos amigos incrédulos ou nossos parentes. Mas muitas vezes na revelação de sermos muito semelhantes ao mundo é que deixamos de lado parte do prestígio da influência que poderíamos ter sobre essas pessoas. Mas se atingirmos a norma do Senhor, então realmente será feita uma obra maravilhosa. E agora vamos para a pergunta de número 10, que vamos nos deter num ponto muito importante para cada um de nós. Pergunta de número 10 nos diz assim: que fato se deu no final das 2.300 tardes e manhãs? O que falta ainda se cumprir quanto ao período de Filadélfia? O ósculo santo ainda está em vigor? Então, primeiramente, vamos ver aqui em Apocalipse 3, os versos 7 a 11, temos a mensagem a Filadélfia. Diz assim o texto: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, realmente, vamos detalhar esses pontos aqui da carta à igreja de Filadélfia depois de fazermos mais algumas leituras. Também temos o texto de 1 Coríntios 16 e o verso 20. Ao final quase da carta diz assim: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esse era o costume apostólico, já vinha desde o judaísmo e persistiu, continuou então na igreja cristã através do ensino dos apóstolos. E vamos ver aqui também com os textos de Ellen White que está em vigor o ósculo santo em nossos dias também. Ósculo, que significa beijo. O beijo santo, então, em vigor. Aqui, o primeiro texto é do Primeiros Escritos, na página 42, nos diz: vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum podia fechá-la. Apocalipse 3, 7 e 8. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Também
No A Word to the Little Flock, uma palavra para o pequeno rebanho, na página 12, temos o seguinte texto: Tu crês que os que se prostram aos pés dos santos, Apocalipse 3:9, serão finalmente salvos. Aqui devo diferir de você, pois Deus me mostrou que essa classe é de profetas adventistas que apostataram e que crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E na hora da tentação que ainda há de vir para revelar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que estão para sempre perdidos e sobrecarregados pela angústia de espírito. Eles se curvarão aos pés dos santos. Primeiros Escritos, na página 15, ainda nos diz: Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros, saudávamos os irmãos com ósculos santos e adoraram a nossos pés. Um texto complementar ao anterior. E ainda, para finalizar, Primeiros Escritos, página 117, nos falando sobre o ósculo santo. Diz assim: a santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerado como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo após semanas ou meses de separação. Paulo diz: saudai a todos os irmãos com ósculo santo, 1 Tessalonicenses 5:21. No mesmo capítulo ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Então, vamos do final para o começo buscar a resposta dessas questões aqui da pergunta de número 10, que são muito elucidativas para o nosso tempo. Vemos que o ósculo santo ainda está em vigor. A mensageira do Senhor fala que essa santa saudação devia ser considerada no seu verdadeiro caráter. Muitos não estavam fazendo. E ela relata: trata-se de um beijo, um ósculo santo. Essa santa saudação deixada para nós. Ela deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo, após semanas ou meses de separação. Então não precisa ser a todo momento praticado o ósculo santo também, em todo encontro que houver, mas há essa situação de ser correto, então, o ósculo santo como um sinal desse reencontro, a saudade que havia entre os irmãos. Também, em relação à aparência do mal, nós vemos que Ellen White até sobre esse ponto destacou que, dado no tempo e em lugar próprios, se evitará então essa aparência do mal. Lembrando também que a recomendação bíblica e do Espírito de Profecia é em relação de irmão com irmão, irmã com irmã, tal prática. Não se confunde na realidade com o costume de muitas regiões, alguns costumes então do beijo mesmo entre o sexo oposto, mas aqui nós estamos falando de algo santo então, que vem da parte de Deus, este costume apostólico que é sancionado para nós, a continuidade, de modo que nós vemos essa prática até o fim da história. Que fato então se deu no final das 2.300 tardes e manhãs? Nós notamos que na mensagem a Filadélfia é dita então de uma porta que foi fechada e ninguém é capaz de abrir, e uma outra porta que se abriu e ninguém pode fechar. Isso fazendo referência justamente ao trabalho de Cristo agora no segundo compartimento do santuário celestial. Esse trabalho, então, começou em 1844.
Cristo então deixou de oficiar no lugar santo, cessou o trabalho naquele local, foi transferido então todo o trabalho, todo o ofício intercessório e também de julgamento agora é iniciado a partir de 1844. Isso faz referência à mensagem à Filadélfia. Mas o que falta ainda se cumprir quanto ao período de Filadélfia? Nós temos uma mensagem especial sobre este assunto. Os irmãos podem buscar o vídeo em nosso canal Movimento Adventista, a mensagem de Filadélfia e Laodiceia. Os irmãos vão ver em detalhes este assunto. Em linhas gerais, nós podemos notar que Ellen White faz referência a justamente o que é relatado aqui para a igreja de Filadélfia, da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeu e não são. Eles mentem. Aqui diz que estes virão e adorarão prostrados aos pés dos santos. Vão reconhecer que Deus tem estado com eles. Também aqui fala de guardar eles na hora então da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Outro fato que ainda não se cumpriu referente ao período de Filadélfia. Nós sabemos que a última igreja, Laodiceia, ela está numa condição deplorável e deve-se avançar de maneira a superar aquela condição. Uma condição geral, uma condição desta época de prosperidade, liberdade religiosa, de partir para uma apatia, uma mornidão espiritual. Devemos reavivar a nossa fé, reformar as nossas atitudes, nossas práticas, de maneira a se assemelhar ao espírito de Filadélfia e não de Laodiceia. Individualmente, os laodiceanos poderão ser salvos, mas devem representar Filadélfia de modo que cumprirá então esses trechos aqui do período de Filadélfia que não foram ainda concretizados. E nesses dois textos, um dos primeiros escritos e o outro, que saiu num dos primeiros folhetos, então, com uma visão de Ellen White, que foi uma palavra ao pequeno rebanho, aqui nós vemos que essa classe, que é chamada de sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, essa é uma designação que nós encontramos aqui em Apocalipse 2:9 também, quando fala aqui em Apocalipse 2:9 para a igreja de Esmirna, fala da blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Era aqueles que nominalmente se atribuíam como povo de Deus, como cristãos, na época então inicial da igreja cristã, mas não eram de verdade. E aqui, quando nós chegamos já em Filadélfia, sabemos que são o Israel moderno, o adventismo, então, tem uma posição de uma profissão de fé tremenda, mas não há uma correspondência, então, na realidade. Aqui vemos que a sinagoga de Satanás, ou esses adventistas que apostataram, aqui diz que eles crucificam o Filho de Deus novamente. Eles então não se converterão. Aqui diz que havia uma certa pessoa na época que acreditava que esses que vinham e se prostravam aos pés dos santos, como está relatado em Apocalipse 3:9, seriam salvos. E aqui diz que não. O tempo de graça para eles já havia passado, mas haverá um reconhecimento e verão então que são para sempre perdidos, que Deus tem favorecido aquele pequeno povo, mas eles então, sobrecarregados pela angústia de espírito, se curvarão. Estes então identificarão que este povo de Deus, eles lavavam os pés uns aos outros e se saudavam com o ósculo santo. Então, que alcance essas mensagens nós encontramos
E que importante nós recuperarmos até esses mínimos detalhes. Nós podemos achar que é um ponto pequeno, de menor importância, mas é essencial estarmos abertos a toda a revelação divina e não passar por alto nada do que foi revelado. Possamos então cada dia mais avançar em direção à vontade de Deus, fazer parte do povo de Deus e unidade de verdade, chegar então para a conclusão da obra. Quando a maior parte do povo de Deus for cooperador de Deus, um povo esclarecido, Deus reconhecerá esse fato, derramando o Espírito Santo sem medida sobre o seu povo. Que seja o desejo do nosso coração estar com os nossos vasos virados para cima para receber essa bendita chuva espiritual, estando com os vasos limpos para receber essa unção do Espírito Santo, o divino Deus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.